Bom dia a todos, na graça e paz de Jesus. É um prazer estar com os irmãos. Apesar de não conhecer muitos de vocês, eu me sinto muito à vontade. Os meus pais são formados no Sebarsp, da turma, eu não sei exatamente o ano, mas no início da década de 80. E ontem eu cheguei, a hora que eu vi a cor do livrinho, fiquei incomodado. Como me convidam para pregar e fazem um livrinho de capa verde. Mas depois da explicação, eu estou completamente satisfeito. E muito à vontade. Obrigado pelo convite, pela confiança. É uma alegria estar com os irmãos. Estava conversando com o pastor Paulo que eu já pensei algumas vezes em poder participar junto. Alguns dos encontros foi lá pertinho de São José. E nunca tinha sido possível. E Deus preparou esse momento para que fosse aqui. Deixa eu ver se eu consigo usar. Aperta o mute. Espera aí, gente. Alguém tem um manual para eu achar o mute? Achei o mute. Agora vai, é isso? Para baixo sobe. Ah, tá. Só que o tema, missões em tempo de guerra. E quando os irmãos mandaram para a gente os assuntos para nós conversarmos, pastor Paulo e eu recebemos e tivemos a oportunidade de orar sobre isso. E Deus deu para ele os textos no Antigo Testamento. E eu vou pregar no Novo Testamento. Deus sabia disso. Deixa eu apresentar a minha família, talvez nem todos conheçam. Sou casado há 16 anos com a Sheila. O Isaac tem 13 anos. A Bélia acabou de fazer 10. E aí, quando não esperávamos mais, Deus nos mandou a Sara, que tem 2 anos e meio. E tem sido muito gostoso esse tempo em família e vê-los crescendo em fases diferentes. Aquele ali é o prédio da igreja onde Deus tem me dado o privilégio de pastorear nesses últimos 5 anos, na cidade de São José dos Campos, pertinho de São Paulo. Cidade que tem sofrido muito com as demissões da Embraer, da GM, e nos últimos anos a cidade tem lutado muito com isso, e agora a GM está de novo numa briga que já era prevista, porque em 2008 eles tinham que ter tomado uma decisão. Não tomaram, fecharam linhas, estão demitindo gente desde 2008 e agora tem 1.500 para ir embora. Então orem por isso, porque tem muita gente envolvida nisso. Além dos empregos diretos, muitas empresas que trabalham em função dessas grandes. A Embraer de uma vez mandou 4.000 há 4 anos atrás, num único dia. E aí, para o governo não cair em cima, todo mês eles mandam cerca de 30, 40 pessoas embora. Então orem por isso. Eles tinham um contrato de muitos aviões vendidos e cancelaram o contrato com os aviões já prontos. E eles estão amargando isso já há um bom tempo, porque fizeram errado o contrato. Então orem por isso, porque muitas pessoas da igreja estão envolvidas com isso. Mas é o nosso desafio, faz parte da nossa batalha também. Queridos, quando me foi passado o tema, nós vamos nessas 3 manhãs... Eu não tenho tanta bochecha. Cadê? Me deram 3 temas. E aqui são os assuntos para a gente pensar. A luta contra a cultura que introduz o evangelho, vícios e expectativas. Quando nós pensamos na obra missionária, nós inevitavelmente temos que lidar e lutar com cultura. Nós aqui estamos num grupo de pessoas salvas, vivendo em lugares diferentes, com culturas diferentes. Agora você transfere isso para o alcance das pessoas, aquelas próximas e naquelas que vão se afastando de nós. Não tem como falar de missões sem falar de cultura. Hoje pela manhã nós vamos fazer isso. Amanhã nós vamos conversar sobre modelos de pensamentos reinantes. Qual é a maior moda religiosa dos nossos dias? O ateísmo. Por quê? Porque se condicionou que se alguém diz que é ateu, é intelectual. Isso não é verdade. Mas muita gente agora, não, eu sou ateu. Puxa, que legal.
Você pega os caras que estão escrevendo sobre ateísmo e você descobre que eles não são intelectuais. Porque a minha menina de 2 anos e meio é capaz de rir de algumas coisas que eles escrevem. E ela não sabe ler. Mas virou moda. Ao fazer missões, como nós lidamos com essa realidade? Amanhã pela manhã vamos conversar sobre isso. E na quinta-feira pela manhã, o outro tema proposto foi que a luta que é de todos, união, unidade, são imprescindíveis para que a obra missionária seja realizada. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele não tinha simplesmente um propósito de discutir calvinismo e arminianismo, porque esses caras não eram vivos e não seriam vivos por muitos séculos. Paulo nunca foi um defensor nem de uma coisa nem de outra, mas da justificação pela fé. Mas enquanto ele escreve a justificação pela fé, ele tinha um propósito missionário ao escrever aquela carta. E nós queremos relembrar isso e ver como isso nos alcança no desafio da obra missionária. Então hoje pela manhã o meu objetivo é propor uma reflexão a partir de Atos 10. Você pode abrir sua Bíblia lá. E nós vamos olhar em Atos 10 sobre a influência da cultura e os preconceitos dos religiosos na evangelização dos povos. É inevitável que nós lidemos e lutemos com a cultura, com preconceitos, quando nós estamos evangelizando. Um homossexual entra na sua igreja. Ele veio ali para ouvir a palavra. Ele não veio para brigar com você, te interromper enquanto você prega. Como você lida com isso? Isso não é uma coisa simples. Se ele vier sozinho, já é difícil. E se ele aparecer com um companheiro? É uma batalha. É uma batalha. A igreja ao longo das décadas não tem conseguido lidar com casais que estão lutando com divórcio. E a batalha nos nossos dias é muito maior pensando na nossa cultura imediata. Num dos maiores ataques que nós sofremos aqui no Brasil. E quando falamos de todas as outras culturas? Você chega para evangelizar um muçulmano e consegue estabelecer relacionamento. E descobre que esse cidadão tem mais de uma esposa. Diz assim, como não tem jeito para você, eu não vou te evangelizar. Você não vai acabar com esses casamentos, então vou largar para lá, já está perdido mesmo. É uma batalha. Vamos orar? Deus, o Senhor tem sido tão bom conosco, porque em meio às nossas culturas, realidades e experiências, nos salvou. Em meio às nossas esquisitices e crenças estranhas, nos salvou. E continua fazendo isso. E a tua igreja que está aqui no mundo para anunciar o seu nome, torná-lo conhecido, continua fazendo isso. Que nessa manhã o Senhor traga a nós essa certeza de que aquilo que fazemos quando apresentamos o Evangelho, não só é a vontade do Senhor, como também é o desejo do Senhor até que Cristo venha. Amplia o nosso entendimento e nos ajuda a sermos edificados na sua palavra. Em Cristo Jesus. Amém. Você tem sua Bíblia aberta em Atos 10. Versículos 34 e 35 de Atos 10. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. O apóstolo Pedro, na casa de Cornélio, prega. E na sua mensagem ele faz essa afirmação. Ele começa a afirmação dizendo de algo que ele pessoalmente teve que lidar e lutar. Eu reconheço por verdade. Porque como nós vamos ver, apesar de saber disso, ele não conseguia lidar com tranquilidade com essa verdade. Deus não faz acepção de pessoas. E diante disso eu queria pensar com vocês que
sobre a exceção que virou regra. O que levou Pedro a fazer essa declaração? Deus não faz acepção de pessoas. Uma afirmação como essa, para um judeu, não era algo natural. Uma afirmação como essa, para um judeu, era extremamente difícil. E não era difícil porque esse judeu estava seguindo a palavra de Deus no Antigo Testamento. Mas era difícil porque exatamente o judeu não estava seguindo a palavra de Deus. Como nós vamos perceber hoje pela manhã, Deus não fazer acepção de pessoas não foi novidade depois que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. Mas não fazer acepção de pessoas fez parte do plano de Deus desde que o pecado entrou no mundo e missões se tornou necessária. Deus sempre teve um olhar para as nações. Mas quando ele forma a nação de Israel, e ao longo dos anos de formação daquela nação, os judeus perderam a perspectiva do plano missionário de Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo vem e forma os seus apóstolos para iniciarem a igreja, e o evangelho começa a ser pregado, você se lembra da quantidade de resistência que Lucas nos narra no livro de Atos, sobre eles não querendo evangelizar? A igreja de Jerusalém vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E o que Deus faz em Atos 8? Deus faz eles dispersarem. Eles já tinham aprendido a evangelizar. Os apóstolos permanecem e o povo é disperso. Sabe o que o povo faz? Sai evangelizando. Se você ler Atos 8, as pessoas dispersas saíram evangelizando, implantando novas igrejas, começando a levar o nome do Senhor Jesus Cristo aos povos que não o conheciam. Mas havia muita resistência. Quando Paulo volta da primeira viagem missionária em Atos 15, eles precisam criar o primeiro concílio da igreja. Qual foi o assunto do primeiro concílio da igreja? Quem pode e quem não pode ser salvo. Se ele é salvo, ele tem ou não tem que cumprir os requisitos da tradição judaica. Você imagina se Paulo tivesse perdido aquele debate teológico no concílio de Jerusalém? O cristianismo teria se tornado simplesmente uma religião local dentro de Jerusalém. Porque eles queriam que o judaísmo, com algum cheiro de Cristo, saísse pelo mundo. E não era esse o propósito de Cristo. Para a gente entender por que Pedro prega na casa de Cornélio uma mensagem com o tema Deus não faz acepção de pessoas, nós precisamos primeiro olhar para a história, para a narrativa, dentro do próprio capítulo 10. O que aconteceu 4 dias antes dessa pregação? No capítulo 10, no versículo 1 e 2, Lucas nos apresenta um novo personagem que até então não havia sido mencionado no livro de Atos. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio era um nome latino muito popular. Houve 100 anos antes um camarada chamado Cornélio que libertou mais de 100 mil escravos. E era um nome comum. Mas esse homem não era comum porque ele era comandante lá na corte italiana. Ele era responsável por um destacamento de 100 soldados. Ele dava estabilidade a todo o sistema romano. Mas mesmo com uma função tão importante dentro do império, ele era um prosélito, um seguidor dos costumes e religião judaica. E para acentuar a importância desse homem, esse homem morava em Cesareia. E porque a gente trocou de computador, a seta teve um problema geográfico. Ela deveria estar apontando aqui para Cesareia. E ontem à noite, antes de eu dormir, estava. Cadê o pastor Roque e o pastor Paulo? Um deles mexeu no meu computador. Então você
a seta tem que chegar em Cesareia. 48 quilômetros de Jope. Uma cidade que foi criada e recebeu o nome em homenagem ao imperador César. Era o quartel-general das forças de ocupação romana. Uma cidade estratégica dentro do império. E mais do que isso, você lembra depois que Alexandre o Grande morre, como ele não teve filhos? Então todo o império conquistado por ele foi dividido nos seus 4 generais. E a região da Judéia ficou com um deles, que depois os Herodes acabaram assumindo o controle daquilo. E Cesareia era central na disposição de controle romano naquela região. De repente, Lucas nos conta que havia um cidadão importante, influente, morando numa cidade importante, que tinha interesse no Antigo Testamento, que tinha interesse nos costumes judaicos. A gente não sabe os detalhes, eu não quero conjecturar muito, mas que de alguma maneira tinha uma expectativa messiânica. Versículo 3 a 8 nos conta que esse homem teve uma visão enquanto orava. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio! Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. 3 horas da tarde, Cornélio, lá na Cesareia, um homem responsável por um destacamento de 100 soldados, parava todas as suas atividades para orar como um bom judeu. E enquanto orava, Deus mandou um mensageiro para ele. E o mensageiro começa dizendo: As suas orações foram atendidas. O pastor falou disso, né? As suas orações foram atendidas. E aí dá uma série de orientações para ele buscar Pedro. E a narrativa continua. O que acontece 4 dias antes da pregação de Pedro? Deus não faz acepção de pessoas. 3 dias antes, 4 dias antes, Cornélio tem uma visão. 3 dias antes, Pedro está em Jope. Versículos 9 e 10, no dia seguinte, e Lucas vai dando a narrativa nesses detalhes de dias. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª para fazer o quê? Orar. É impossível a gente orar e continuar no mesmo lugar. Quando a gente ora, não só Deus atende, como Ele vai realizando a sua vontade. E Pedro vai orar. Ele não esperava o que ia acontecer. Por isso que é gostoso orar, porque Deus vai agindo e a gente não tem que esperar, só confiar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Pedro está em Jope. Antes da gente continuar e falando da visão, é importante a gente entender que ele estava na casa de Simão o Curtidor. Um homem que trabalhava com couro. Alguma coisa parecida. Agora, Levíticos 11, versículo 40, proibia um judeu de ter contato com pessoas que trabalhassem com isso. Um judeu que vivesse ou tivesse contato, entrasse na casa de alguém assim, ele seria considerado impuro. E Pedro, que vai ter dificuldade de ir até a casa de Cornélio, ele está hospedado na casa de um impuro. É fantástica a inspiração bíblica, né? Os detalhes e as nuances que não são perdidas e não estão por acaso.
Essa acepção de pessoas, ela é tratada no próprio curso da narrativa. O que o texto nos diz é que a disposição de Pedro em hospedar-se com ele, de alguma maneira, já demonstrava seu interesse pela pregação aos gentios, apesar de dificuldade. Versículo 11 a 16, então, Pedro, enquanto orava, também recebeu uma visão. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor. Deixa eu abrir um parênteses antes de continuar. Como alguém em sã consciência, ou movido pelo Espírito Santo, diz as duas coisas, de modo nenhum e Senhor? Se você está dizendo e reconhecendo que é Senhor, você se submete. E ele põe numa mesma sentença, de modo nenhum, Senhor. Mas se Deus mandou, Deus podia ter dito: se você não vai comer, por que você está aí na casa de Simão? De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Deus não fica discutindo com ele. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Poderíamos traduzir essa expressão: não chame impuro aquilo que Deus purificou. Sucedeu isso por 3 vezes. O mensageiro não ficou discutindo com Pedro, mas ficou repetindo a ordem de Deus. 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Quando Pedro vê aquele lençol contendo essas espécies de animais que a lei considerava pura, impura, quando ele recebe a ordem, mata e come, a sua recusa era baseada na aliança lá de Levíticos. Aquilo que ele está fazendo é uma tentativa de ser obediente à lei mosaica, como um judeu. Mas Deus o repreendeu. Agora olha que interessante, porque o mensageiro diz: não chame impuro ao que Deus purificou. Uma pergunta óbvia que nós fazemos a isso é: quando Deus purificou aqueles animais? Talvez seria a pergunta que Pedro fizesse para o mensageiro: é verdade, Deus purificou? Como que eu não fiquei sabendo? Como ninguém me contou? Não apareceu no Facebook. Quando as leis do Antigo Testamento tinham sido abolidas, Pedro já era um novo homem, mas a sua teologia estava em formação. Por 3 vezes o assunto é tratado. Mas Pedro, sendo sábio, ele entende que mesmo não entendendo tudo, o melhor é obedecer. E o verso 17, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, a crise teológica, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. E eu entendo que aqui é o Espírito Santo. Exegeticamente nós poderíamos trabalhar essa expressão e poderia ser o próprio Espírito de Pedro. Mas na teologia bíblica de Lucas, ele faz questão de mostrar a ação do Espírito Santo na condução do Evangelho. Então, se não dá gramaticalmente para ficar com um lado ou outro, a própria teologia bíblica de Atos nos ajuda a entender que o próprio Espírito Santo tem que interferir. Porque Pedro estava perplexo e lutando com aquela questão: o que essa visão significa?
E o Espírito diz: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Aqui viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. O próprio Deus precisou interferir diretamente, porque só o mensageiro Pedro não estava ouvindo muito. Sabe, mais ou menos aqui a gente faz como pai. Isaac vai lá e fala para Beli desligar o chuveiro. Aí o Isaac vai e volta assim: papai, a Beli continua com o chuveiro ligado. Isaac vai lá e diz que eu mandei. Aí resolve. Parece que a resistência de Pedro estava naquele ponto que então Deus mandou um mensageiro. Então deixa eu mostrar para ele que isso vem do céu. Deixa eu certificar que não é qualquer tipo de visão. Isso acontece 3 dias antes da pregação. O que ocorre 2 dias antes da pregação e da declaração que Deus não faz acepção de pessoas. Versículos 24, o versículo 23 aqui. No 2º dia, a única coisa que acontece é que Pedro viaja para Cesareia. Ele Pedro, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. E Pedro... Opa, estou voltando para ir para frente. E Pedro vai e chega. E quando ele chega, no dia que ele prega aquela mensagem, ele se encontra com Cornélio, versículo 24. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os parentes e amigos íntimos. Se Pedro não deveria estar ali só com Cornélio, Cornélio convida a vizinhança, os parentes todos, aquele bando de gentil impuro, impossibilitado de entregar qualquer oferta a Deus, e Pedro tem que estar entre eles, literalmente. E o versículo 25, aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se aos pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te que eu também sou homem. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: olha a luta, a batalha de Pedro para evangelizar aquelas pessoas. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Se eu tivesse naquela sala, eu perguntaria para Pedro: eu quero saber o livro, o capítulo e o versículo que diz que é proibido para um judeu. Acha aí no Antigo Testamento essa proibição. É óbvio que essa proibição veio de todas as interpretações e o material judaico que surgiu ao longo do século, e principalmente nos anos anteriores à vinda de Jesus. Mas como esses textos se tornaram autoridade sobre os judeus e sobre a própria formação do judaísmo 100 anos antes do nascimento de Jesus, então isso é o que mais influenciava suas ideias. Ele continua: mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Pedro está lutando com os seus conceitos. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Sem vacilar quando o Espírito mandou, né? Pergunto, pois, e a pergunta aqui é a pergunta crucial: por que razão me mandou chamar? Nós podemos até conjecturar sobre tudo isso, mas é melhor a gente andar com o que o próprio texto narra. Oh, meu filho, não faz isso comigo.
Versículos 30 a 33. Então Cornélio diz por que mandou chamar. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias, que por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Em outras palavras, Cornélio disse o seguinte: eu não sei exatamente, eu só obedeci uma ordem. Por que me mandou chamar? Eu tive uma visão que era para mandar chamar você. Deus é quem sabe. Mas olha como ele termina a fala no verso 33. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para o ouvir. Prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Não é o sonho de todos nós, pregadores? Estamos todos aqui na presença de Deus, prontos, pode falar, joga o relógio fora, pode falar o que você quiser, quanto tempo você quiser, desde que você tenha recebido da parte de Deus. Era mais ou menos como o profeta no Antigo Testamento, porque o apóstolo de fato falava assim. Então, Lucas nos diz, agora para com 4 dias e no dia seguinte, no mesmo dia, então. E esse então é esse clímax do curso da narrativa que Lucas está nos trazendo. Então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, já por meio de Abraão. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem. Sê tu uma bênção. Nós não gostamos de cantar o Salmo 100? Celebrai com júbilo ao Senhor quem? Foi um salmo escrito dentro da comunidade israelita. Mas o convite é que as nações celebrassem o nome de Deus. Isso só seria possível se Israel fosse uma nação missionária. Quantos salmos nós temos confirmando que Deus tinha esse interesse, mas que os judeus perderam isso. Pedro prega sobre o tema Deus não faz acepção de pessoas. E quando Pedro termina de pregar, há no texto e no relato um grande Pentecostes. De fato, eu entendo no estudo do livro de Atos que ocorre um Pentecostes distribuído nesse plano de Deus de salvar pessoas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Deus revela que os apóstolos e aquela igreja é o corpo de Jesus Cristo quando envia o Espírito em Atos 2. Judeus reunidos ali diante da festa de Pentecostes. Agora em Atos 10, quando Pedro prega e eles entendem que o evangelho era para todos, todas as nações, eles se convertem. E Deus autentica que aquela salvação era exatamente igual à dos judeus em Atos 2, dando sinais parecidos. Isso vai acontecer quando Paulo encontra os discípulos de João Batista, que por alguma razão não sabiam exatamente o que tinha acontecido com Jesus, e Paulo os evangeliza e eles se convertem e conclui isso. Um processo onde, se a salvação vai acontecer dentro da comunidade judaica ou fora da comunidade judaica, é a mesma salvação. E os sinais ocorrem aqui como uma autenticação de que aqueles homens seguiam a Cristo. Foram batizados com o Espírito Santo de Deus, um sinal visível da autenticação da pregação. Foram batizados nas águas, sem acepção de pessoas. É isso que fica claro aqui. Diante dessa narrativa, o que nós podemos aprender? Qual é a mensagem central? A mensagem central é simples. Deus não faz acepção de pessoas, Deus nunca fez acepção de pessoas.
Porque o Evangelho atravessa fronteiras e culturas. Esse é o plano de Deus. Agora, esse não foi o plano que o Senhor Jesus Cristo, no Monte das Oliveiras, momentos antes da ascensão, diz, quando diz: ide pregar o Evangelho, fazer discípulos das nações, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Esse foi plano de Deus sempre. Olha isso, Deus não faz acepção de pessoas. Deuteronômio 10. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Deuteronômio 16, guarda o mês de Abibe, celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno. Jó 34:19, o discurso de Eliú, quando ele diz que Deus não pode ser injusto, quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obra de suas mãos. Quando chegamos no Novo Testamento, e Paulo começa a mostrar essa justificação pela fé, e antes de mostrar o que Cristo fez, ele mostra quem eram os homens. Vocês estão achando que são alguma coisa por ser judeus? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Os gentios são pecadores. Os judeus são pecadores. Capítulo 3, versículo 10. Não há citando o Salmo, não há um justo nenhum sequer, não há quem busque a Deus e faça o bem. Todos pecaram. E no capítulo 2, dentro desse contexto, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Efésios 6, versículo 9, depois de Paulo mostrar nossa salvação pela graça, a posição do salvo, capítulo 1, 2 e 3, e aí começar a mostrar a prática do salvo, quando ele chega lá no capítulo 6. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Tiago 2, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, entrar também algum pobre andrajado, e aí ele vai discorrendo sobre essas diferenças sociais, e aí ele vai dizer lá no verso 9, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Se invocais como Pai aquele que não faz, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, a exceção cai por terra. Por quê? Ela vira regra. Aquilo que para o judeu era uma exceção, quando dizia respeito à evangelização dos povos, cai por terra. Quando entendemos que Deus não faz acepção de pessoas, então nós vemos que a exceção para os homens vira regra. E aí nós temos que nos fazer uma pergunta: quem são as exceções em nossa comunidade? Porque quando falamos de missões, nós começamos a olhar para missões a partir de Atos 1:8, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Normalmente as nossas exceções e crises começam muito próximas a nós e vão se ampliando culturalmente, socialmente, religiosamente. E nós precisamos lidar com essas culturas para não tratarmos como exceção aqueles pelos quais o Senhor tem interesse em que o seu nome seja conhecido e glorificado. Começando dentro do nosso âmbito primeiro de evangelização, pessoas que nós temos contato direto aqui, viciados, imorais, adúlteros, mães solteiras, religiosos, beberrões, briguentos, pessoas que sofrem preconceitos, desconhecidos. Cada uma dessas pessoas vive numa cultura normalmente diferente da nossa, pelo menos depois do momento que nos convertemos. E se nós já não conseguimos lidar com diferenças de cultura, com pessoas que estão à nossa volta próxima, como nós vamos conseguir alcançar aqueles que estão distantes, com culturas bem mais diferentes? Vocês que pastoreiam em São Paulo,
Quantas culturas e grupos de povos existem dentro da cidade? Pessoas que se ligar ao rádio, pode ouvir sobre o nome de Jesus, ligar a televisão. Quem que falou que tem uma igreja em cada esquina? Alguém comentou. Uma igreja em cidade de Tiradentes. Tem mais igreja do que boteco. Não seria de se esperar que num bairro que tem mais igreja do que boteco, esse bairro fosse diferente? E é um dos bairros mais violentos da cidade. Muita coisa que se chama igreja a gente sabe que não é. A verdade é que em cada uma dessas culturas há uma única necessidade: Cristo. E sabe qual a única solução para que essas pessoas ouçam do nome de Cristo? Para que através da conversão elas se convertam? A igreja. No supermercado elas não vão encontrar solução para suas vidas. Pode ser um hipermercado. Nos shoppings elas não vão encontrar solução para suas vidas. Mas o Senhor Jesus Cristo deixou a igreja para ultrapassar fronteiras e culturas com o evangelho que é único, que é exclusivo e poderoso. Salvou a casa de Cornélio, um homem que tinha todos os dispositivos para não ter interesse algum no Senhor Jesus Cristo. Qual é o maior desejo? Vamos falar só dos brasileiros. Ser rico. Fala para os meninos lá da igreja: estuda que nem uns condenados. Por que você estuda tanto? Eu quero ser rico. Mas é muita pobreza ter um desejo como esse. Aí eu proponho a gente estudar Eclesiastes. Depois que você estudar Eclesiastes, vamos ver se você ainda deseja isso. Ser rico. Cornélio era rico. Ter uma posição de destaque que as pessoas me respeitem. Cornélio tinha uma posição de destaque e era respeitado. Fazia parte de um império. Tinha acesso direto ao imperador. Fala, quando que um homem desse vai se converter? Graças a Deus não somos nós que salvamos ninguém, não é? Ele escolhe e faz segundo a sua vontade, sua soberania. Quando pensamos em fazer missões, encontramos todos esses tipos de pessoas. E se uma igreja não consegue lidar biblicamente com estes, ela vai ter dificuldade para realizar a obra de Deus. E isso é uma batalha. Isso é uma batalha constante que nós temos que lidar. A exceção vira regra quando não há acepção de pessoas. Quando nós olhamos para esse relato de Atos 10, que Deus vem conduzindo a evangelização no início da igreja de Jerusalém para a Judéia, para Samaria e confins da terra, nós percebemos que Deus vai quebrando preconceitos dentro da igreja. Não por crentes imaturos que aparecem de vez em quando no culto, mas dos próprios apóstolos que eram homens de Deus sérios, que andaram com Jesus e viram Jesus cuidando e dando atenção para qualquer pessoa. Nós temos uma facilidade muito grande de arquitetarmos nossas próprias listas. Pessoas que merecem Cristo e pessoas que não merecem Cristo. Queridos, isso é uma batalha cultural. Quando nós arquitetamos nossas listas de quem merece Cristo e quem não merece Cristo, nós estamos dizendo que nunca compreendemos a realidade da depravação do homem, da queda do homem, do que o pecado fez com o homem. Romanos 1 diz que o pecado produziu no homem completa incapacidade de chegar a Deus. 2 Coríntios 4,4 diz que Satanás cega o entendimento do homem para ele não poder ver a luz de Cristo. Ninguém merece o Evangelho. Absolutamente ninguém. A pessoa que frequenta todos os cultos na sua igreja, um crente fiel, dizimista, evangelista. E o dono da boate, lá em Santa Maria, domingo,
ambos merecem o mesmo do Evangelho. A nossa grande crise cultural é que nós estabelecemos que se algumas práticas religiosas forem cumpridas, então esse merece, ou aquele não merece. E se isso não for tratado nos nossos corações, nós não fazemos missões. Ou fazemos missões de maneira limitada. Ou em vez de sermos apenas servos do Senhor da obra que nos conduz, nós nos tornamos o Senhor, dizendo quem merece ser evangelizado. Baseado nisso, nós temos que nos perguntar que exceções nós temos tratado nas nossas vidas. E aí eu deixei aí, você deve ter na revista, algumas perguntas aplicativas finais. A nossa batalha contra a cultura é uma batalha que não se cessará até que Cristo venha nos arrebatar. Nós vivemos numa cultura diferente da cultura de Cristo. Somos forasteiros aqui. A obra missionária realizada no bairro da tua igreja com a evangelização, lá no Timor-Leste, é tão transcultural quanto. Pensando que aquele que não é salvo não tem o Espírito de Deus, por isso não pode discernir as coisas de Deus. Então tem uma outra cultura. Que elementos na nossa cultura consideramos nocivos ao Evangelho? A gente podia agora começar de novo e fazer uma lista enorme. A maior parte das características da nossa cultura são nocivas ao Evangelho. Se Jesus viesse hoje, na sua primeira missão, na encarnação, será que ele mexeria na cultura? Ele não mexeu na cultura dele. Ele a influenciou com aquilo que tinha que ser feito. Nós não vamos mudar essa realidade a não ser pela pregação do Evangelho e a salvação de almas. Quando nós pensamos nisso e olhamos para a Bíblia, nós vemos que já os grandes homens de Deus, no Antigo e Novo Testamento, batalhavam com a questão da cultura. Lutavam com isso. Tinham dificuldades com isso. A nossa pergunta é: qual é o ponto de equilíbrio entre a cultura e o alcance daqueles que vivem nela? A primeira igreja batista em São José dos Campos acha que o ponto de equilíbrio é eles terem um bloco de carnaval. Eu não quero ofender ninguém com a minha palavra, mas o diabo é tão safado que eles ganharam. Eles colocaram um bloco de carnaval, dizendo que era o meio deles evangelizar, e ainda ganharam. E se você conversar com qualquer um deles, e com os seus líderes, que tiraram todos os alunos do nosso seminário, porque o nosso seminário era muito bíblico, amém? Eles vão dizer: mas nós temos que alcançar a cultura e a única maneira é nos misturarmos. Alguém aqui tem dúvidas que Jesus se misturou com as pessoas? Quando que ele pecou por se misturar com as pessoas? Apesar de ter andado com elas, ele não viveu como elas. A gente tem que descobrir como na nossa cultura nós podemos ser relevantes sem nos distanciarmos das pessoas que precisam do Evangelho. O que na sua cultura, lá do bairro onde a sua igreja está inserida, lá na sua cidade, o incomoda tanto ao ponto de você se fechar às pessoas, quase que impedindo que elas tenham acesso ao Evangelho? Será que a gente não precisa batalhar contra os nossos próprios preconceitos? Não para nos tornarmos como eles, mas para nos aproximarmos e mostrarmos que Jesus os ama. Se nós não conseguirmos fazer isso à nossa volta, os confins da terra não serão alcançados. Mas nós temos que fazer isso tanto aqui quanto lá. E o que Atos 10 nos mostra é que há muitas exceções,
Mas Deus transforma elas, porque Ele não faz acepção de pessoas. E pessoalmente a nossa batalha, quais são as acepções que nós construímos na nossa mente, que nos impede de obedecermos a Deus? A gente chama Jesus de Senhor, mas diz, não, com esse eu não falo, com aquele eu não falo. Curva a sua cabeça. Deus, pessoalmente o Senhor conhece o meu coração, as minhas resistências, os meus preconceitos. E assim como o Senhor teve misericórdia de Pedro e trabalhou na vida dele para ele ser usado, eu oro por mim e pelos meus irmãos e irmãs aqui. Nós amamos o Senhor, nós amamos o Evangelho. Nós amamos anunciar o Evangelho. Mas muitas vezes, sem perceber, nós não temos obedecido claramente ao Senhor. Que o Senhor vença essa batalha nos nossos corações, para podermos anunciar a quem o Senhor quer. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.